começar a correção aí do PET 5, semana 1, viu? Semana 1, AKS. Começar a correção da semana 1, viu? Vou deixar o celular aqui para visualizar. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver qual que é o assunto aqui desse PET 5, né? Então esse PET 5, pessoal, vai falar sobre tratamento de água. É um assunto muito importante, né? Principalmente para nós aqui do Brasil, né? A gente mora numa cidade que tem água tratada, né? Que quem faz o tratamento da água aqui em Monte Carmelo é o DEMAI. Só que não é todas as cidades do Brasil que tem esse tratamento de água. Então, esse assunto aqui é um assunto muito importante. E vamos falar também sobre algumas tecnologias, né, para agricultura, né? Então, aqui está mostrando um alimento transgênico e aqui está mostrando a adubação verde, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa dessa aqui. Então vamos para as atividades. Número 1. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas que se seguem. Então aqui, pessoal, está mostrando a figura de um esquema, né, que representa o tratamento de água. Então o que acontece, pessoal? Primeira coisa, então, do tratamento de água é você fazer a captação da água, pegar essa água. No caso aqui, a água está sendo pegada de uma represa, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Aí depois a gente tem a adição de alguns elementos químicos, que é o sulfato de alumínio, a cal e o cloro. Aí depois você vai para alguns tanques, né? Tanque de floculação, depois o tanque de decantação e depois o tanque de filtração, né? Aí você tem de novo adição de substâncias químicas, de novo a cal, de novo o cloro e agora a gente tem adição de flúor. E daqui a gente vai levar isso aqui para um reservatório. É como se fosse uma caixa d'água. É uma caixa d'água. E dessa caixa d'água, essa água é encaminhada para outras caixas d'água que estão espalhadas na cidade, para depois chegar nas casas. Viu? Então, esse aqui é um esqueminha de resumo, é um resuminho, né? Aí vamos para as perguntas, né? Primeiro aqui, indique o número e o nome da etapa em que ocorre a adição de substâncias químicas para facilitar a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então, pessoal, o número e o nome da etapa é aqui, Então, o número é o número 2. Então, o número aqui, é o número 2, que vai ser adicionado. Aí eu vou falar qual substância que é. Número 2, né? O nome da etapa que ocorre a adição. Aí, pessoal, o nome da etapa é essa aqui, floculação. Viu? O nome da etapa é essa etapa aqui, floculação. Então, o nome da etapa, floculação. E a substância que vai fazer essa floculação é essa substância aqui, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. Então, gente, acontece o seguinte.
O sulfato de alumínio, ó, então imagina que aqui a gente tem aqui a água, olha aqui ó, o desenho, ó. Então aqui está a água. Só que a água do rio, pessoal, a água do rio onde vai fazer a captação, ou da represa, essa água ela possui muitas partículas de solo. São aquelas partículas que a gente já estudou, silt, né? Deixa eu usar uma cor mais escura aqui. Então, muitas partículas estão em suspensão. Então, aqui, ó. Então, aqui, esses risquinhos que eu estou fazendo aqui, pessoal, está representando as partículas de solo que estão misturadas na água. E as partículas de solo podem ser silt, areia, argila. A gente já estudou isso aqui. Aí, pessoal, é adicionado uma substância que é chamada de sulfato de alumínio. Olha aqui o nome. Sulfato. Aí eu errei aqui. Deixa eu apagar. Então, a substância é o sulfato de alumínio. De alumínio. Pessoal, minha letra no quadro é mais ou menos desse jeito, viu? Para quem não conhece aí. Ó, então, sulfato de alumínio, né? Essa substância aqui, ela vai ser como se fosse um gel, uma gelatina. Então, ela é uma substância pegajosa, grudenta, certo? E o que essa substância vai fazer? Ela vai fazer com que essas partículas se grudem nela. Então, essas partículas aqui, ó, elas vão começar a grudar nessa substância. E esse gel, ele vai ficar cheio dessas partículas grudadas nele. E, consequentemente, a água vai ficar mais transparente, porque não vai ter mais essas partículas grudadas na água. Então, essa etapa vai formar uma espuma, né? A espuma é o gel junto com essas partículas. Então, essa espuma ela vai estar retirando, vamos dizer assim, a sujeira da água. Essas partículas de solo que estão na água vão ser retiradas por essa substância aqui, ó, formando uma espuma. E assim a gente tem essa etapa chamada de floculação, porque essa espuma, depois que tiver no tanque paradinho, nesse tanque aqui, ó, tanque de floculação, essa espuma ela vai formar flocos. E no tanque de decantação, esses flocos eles vão para o fundo do tanque. Viu? Então a etapa número 2, floculação, sulfato de alumínio. Letra B. Descreva a importância da cloração e da fluoretação no tratamento de água. Então aqui, pessoal, primeira coisa, cloração. Ó, importância da cloração. Vou colocar de vermelho para ficar destacado. Pessoal, o cloro, ele vai matar... Deixa eu colocar... Ele vai matar os micro-organismos. Algas, fungos, bactérias, protozoários, algas, fungos, bactérias e protozoários. Beleza. Pessoal, então o cloro ele vai matar
os micro-organismos presentes na água. Então, voltando aqui para o nosso desenho, nessa água aqui, ó, então tem muitos micro-organismos, né, suspensos nela. Então, o cloro, e são micro-organismos que a gente não pode estar ingerindo. Então, o cloro, ele vai matar esses micro-organismos, para a gente ter uma água mais pura, viu? Então, é muito importante essa etapa. E a etapa de fluoretação, ó, a etapa de fluoretação ela é muito importante também porque o flúor ajuda a fortalecer os dentes. Então, gente, a importância do flúor na água é que o flúor ajuda a fortalecer os dentes. Então, quando a gente está tomando essa água, né, aqui de Monte Carmelo, essa água que chega às nossas casas, essa água ela tem uma pequena quantidade de flúor misturado nela. E esse flúor ajuda muito a fortalecer os nossos dentes, né? Então, isso ajuda a diminuir a quantidade de problemas dentários, viu? Então, essa etapa também é muito importante, viu? E esse flúor é colocado na água justamente porque vai para todo mundo. Então, de uma certa forma, você já está ajudando todo mundo que está utilizando aquela água, viu? Muito importante. Letra C. Identifique o método de separação de misturas representado pelo tanque de carvão, areia e cascalho. Cite outro exemplo do seu cotidiano em que esse método é empregado. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem o tanque de... Ó, deixa eu pegar aqui e trazer... Ó, aqui, pessoal, a gente tem deixa isso aqui para lá. Melhor por aqui mesmo. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo aí esse tanque de carvão, areia e cascalho, ele vai funcionar como um filtro, certo? A água, ao passar por esse tanque, onde tem carvão, areia e cascalho, ela vai passar entre essas partículas, né, de carvão, areia e cascalho, e ao passar entre essas partículas, aquelas partículas maiores vão ficar presas nesses filtros, viu? E a água pura consegue passar tranquilamente. E a sujeira acaba ficando presa. Então, por isso que essa etapa aqui, ó, é chamada de filtração, justamente porque está filtrando as impurezas presentes na água, viu? Então, aqui, ó, identifique o método de separação de misturas representado pelo tanque. Então, o método é a filtração. Então, aqui, ó, o método é filtração. O método é a filtração. E um outro exemplo que a gente tem nas nossas casas, pessoal, é justamente o filtro que a gente utiliza para beber água. Então, aqui, ó, o filtro doméstico é um exemplo deste método. Então, o filtro de barro que a gente utiliza em casa, ou o filtro dessas velas que a gente compra para filtros conectados na água direto, esses filtros, pessoal, eles são
uma forma utilizam esse método. É um exemplo desse método, né, de filtração. Número 2. Cite a importância da garantia do saneamento básico para a saúde da população. Pessoal, então, saneamento básico ele é composto por três pilares. Olha aí, ó, 3 pilares. Primeiro pilar do saneamento básico é a água tratada. Então, todo mundo deveria ter acesso à água tratada, né? O segundo pilar seria o tratamento de esgoto. Então, todo mundo deveria ter acesso ao tratamento de esgoto, né? Aqui em Monte Carmelo, a gente tem a ET, que faz o tratamento de esgoto, viu? Exceto alguns casos, né, onde... Mas a gente não vai entrar em detalhes não, mas aqui em Monte Carmelo a gente tem a estação de tratamento de esgoto. E o terceiro pilar seria a coleta de lixo. Coleta e tratamento de lixo, né? No caso aqui em Monte Carmelo, a gente também tem o caminhão do lixo que passa, pega o lixo, e esse lixo ele é levado para o aterro sanitário, onde lá no aterro sanitário vai ser feito o tratamento desse lixo, né? Vai ser colocado num lugar preparado para receber, né? Não é jogado de qualquer jeito, como era antigamente era jogado assim de qualquer jeito mesmo. Quando é jogado de qualquer jeito, a gente chama esse lugar de lixão, mas aqui em Monte Carmelo a gente tem um aterro sanitário. Então, nossa cidade, pessoal, tem as 3 coisas. Só que não é toda cidade que tem essas 3 coisas, viu? Na verdade, grande parte das cidades do Brasil não tem essas 3 coisas, viu? Muitas cidades não têm. Então, qual que é a importância, pessoal, disso? Se você tem água tratada, se você tem o esgoto sendo tratado e você tem a coleta de lixo e o tratamento desse lixo, você consegue dessa forma evitar a proliferação de doenças. Então assim, ó, então a importância é essa aqui, ó. Com isso podemos evitar a proliferação de doenças. Então, com isso, podemos evitar a proliferação de doenças. Isso aqui, pessoal, é a principal importância para o saneamento básico. A principal importância dele é isso, é evitar a proliferação de doenças, viu? Número 3. O Brasil é um grande produtor de soja transgênica, cuja característica é ser uma planta produzida por técnicas de engenharia genética, tornando-a resistente a pragas. Cite uma vantagem para o produtor da soja e uma desvantagem para o consumidor. Pessoal, a humanidade ela vai caminhando, né, na medida que as novas tecnologias vão surgindo, certo? E uma tecnologia muito recente e ainda está sendo desenvolvida é a tecnologia dos alimentos transgênicos. E aí, pessoal, o que vem a ser um alimento transgênico? É um alimento que é uma planta, né? Já está surgindo aí animais também, mas principalmente plantas que elas são resistentes a pragas, né? Então, imagina, você planta lá uma lavoura de milho, por exemplo, certo? Você plantou lá uma lavoura de milho. E aí veio uma praga na sua lavoura e acabou com 90% da lavoura. Você ficou só com uma pequena quantidade. Ou seja, você vai ter um prejuízo enorme, né? Não vai conseguir pagar os custos daquela lavoura, né? E vai ter só 10% de milho para você vender.
Então, isso aí vai fazer o quê? O preço daquele milho ficar muito alto para você, né? Você vai ter prejuízo com aquele milho lá. Então, gente, a vantagem para o produtor é a redução dos custos, né? Por quê? Porque ele vai ter uma planta que é resistente à praga, ou seja, ele não vai precisar usar muitos defensivos agrícolas com essa planta. Ele não vai precisar de bater tanto veneno, né, para combater pragas usando esse tipo de planta, certo? Então aqui, ó, a principal vantagem para o produto é a redução de custos. Redução de custos no cultivo, no combate a pragas. Redução de custos no combate a pragas. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, se para o produtor essa soja vai sair mais barato, se para o produtor essa soja vai sair mais barato, consequentemente, para o consumidor também vai sair mais barato. Porque se todos os produtores perdessem parte das suas lavouras para pragas que estão atacando as lavouras, ele vai ter que passar esse prejuízo para frente. Ele vai passar esse prejuízo para o consumidor. A soja vai ficar mais cara, tanto para o produtor quanto para o consumidor. Agora, se ele tem uma planta que ela é resistente a pragas, consequentemente, o custo para ele vai ser menor e o custo para o consumidor também vai ser menor. Então, esse tipo de tecnologia que vai se desenvolver, está se desenvolvendo, a tendência é só desenvolver mais e mais. Esse tipo de tecnologia, pessoal, vai ajudar e já está ajudando a redução nos custos dos alimentos, viu? Vai deixar os alimentos mais baratos. Esse tipo de tecnologia, né? Lógico que tem que evoluir mais, tem que avançar mais, né? Mas já está reduzindo o custo da produção de alimentos e assim tornando os alimentos mais baratos. E a tendência é só melhorar, é só baratear mais ainda, viu? Lógico que é um processo demorado, gente. A tecnologia não se desenvolve do dia para a noite. A tecnologia ela precisa de anos, mas a gente está caminhando. E a desvantagem? Ó, a desvantagem, pessoal, a desvantagem é que algumas destas espécies podem causar alergias em determinadas pessoas. Então, pessoal, essa aqui seria a desvantagem. Então, vou até separar aqui, ó. Então, essa aqui seria a desvantagem. A desvantagem é que alguns tipos de alimentos transgênicos pode causar alergia em alguns tipos de pessoas, em determinadas pessoas. Então, você ouve muito falar que esses transgênicos estão causando câncer nas pessoas, né? Mas isso não é comprovado, não tem comprovação científica nisso, certo? E igual como eu falei para vocês, cara, a tendência é só melhorar esse tipo de tecnologia. Então, se tem algumas espécies causando alergias, a tendência é não ter.
certo? A tendência a tecnologia, a tendência dela é só evoluir, viu? E esse é o caminho mesmo. Agora, pessoal, como a adubação verde contribui para a melhoria da qualidade do solo? Aí, pessoal, eu vou ter que fazer mais um esqueminha aqui, ó. Então, o que acontece, pessoal? Vamos imaginar que aqui é um solo, certo? Aqui a gente tem um solo. E aí, o que é a adubação verde? A adubação verde são plantas que liberam substâncias no solo que ajudam a aumentar a fertilidade desse solo. Por isso que é a adubação verde, porque quem está fazendo a adubação é a planta, que é verde, né? Então, a adubação verde é isso. Então, imagine que aqui tem uma planta, ó. Aqui tem uma planta, certo? Gente, eu vou desenhar a planta que eu sei desenhar, viu? Ó, então aqui tem uma planta. Então aqui tem uma planta, né? Ó, vou colocar uma folhinha aqui, ó. Ó, então tem uma planta aqui. E o que acontece é que essa planta, as principais plantas que são utilizadas como adubação verde são as leguminosas. Então pode ser a soja, pode ser o feijão, certo? Então o que acontece? Essas plantas elas vão ajudar no solo, por quê? Porque elas vão pegar o gás nitrogênio. Boa tarde, Esther. Essas plantas elas vão pegar o nitrogênio, o gás nitrogênio que está no ar, né? E está aqui no meio do solo, esse gás nitrogênio, né? E a raiz vai pegar esse gás, né, nitrogênio, e vai transformar esse gás nitrogênio em sais de nitrogênio. Olha aqui, ó. Em sais de nitrogênio. E os sais de nitrogênio, eles são um tipo de adubo. Vou colocar de verde aqui, ó. Sais de nitrogênio é um tipo de adubo. Por isso, adubação verde. Por quê? Porque a gente tem uma planta que está fazendo os sais de nitrogênio. Então aqui, ó, sais de nitrogênio. Então, pessoal, a gente tem o nitrogênio do ar que está presente também no solo, né? Está misturado ali no solo, né? E esse nitrogênio do ar que está misturado no solo, ele vai para a raiz da planta e a raiz faz esse nitrogênio se transformar em sais de nitrogênio, que é um adubo. Por isso, essa técnica é chamada de adubação verde, porque você tem uma planta ajudando a adubar o solo, viu? Então, a gente já pode responder a questão agora. Ó, para melhoria. Ó, com a adubação verde, temos plantas que transformam o gás nitrogênio em sais de nitrogênio. Sais de nitrogênio.
temos plantas que transformam gás nitrogênio em sais de nitrogênio. Isso contribui para a fertilidade do solo. Então, pessoal, adubação verde nada mais é do que isso. São plantas que conseguem produzir adubo para o solo. Então, isso que é muito utilizado na nossa região aqui. Quando você vê uma lavoura que esse ano é milho, o ano que vem o cara está plantando algodão naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar ele está plantando algodão, no outro ano ele está plantando feijão. Aí o feijão é a adubação verde. O feijão vai fazer esse papel de adubação verde. Aí no outro ano ele planta milho de novo. E ele fica fazendo essa rotação, que é uma técnica também utilizada como rotação de cultura. Cada ano, né, você planta um tipo de vegetal naquele lugar. Então você planta milho, soja, a soja também é um tipo de adubação verde, depois planta algodão, depois planta feijão, que é outro tipo de adubação verde. Aí você vai fazendo essa rotação de cultura e com isso você está adubando o solo. Então você vai gastar menos adubo, né? Vai ficar mais barato para você o cultivo, certo? E também é uma técnica ecologicamente correta, viu? Pessoal, então assim a gente finaliza a correção da primeira semana, deu 30 minutos, da primeira semana do PET 5, viu? Eu vou parar a apresentação aqui. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Se alguém não tiver entendido alguma coisa, o que é tratamento de água, adubação verde, se não tiver entendido pode perguntar. Mas se não tiver dúvida nenhuma, vocês estão dispensados para a próxima aula. Eu não sei se vocês vão ter mais alguma aula hoje. Hoje ainda não. Não? Não. Então agora vocês não vão ter mais aula, gente? Beleza, hein? Então, pessoal, não esqueçam de estar fazendo as atividades, viu? Do PET e mandando as fotos no grupo. E eu mandei lá no grupo, pessoal, que agora, a partir desse PET 5, como a memória do meu telefone já está muito carregada, e para ficar mais fácil também, eu queria que vocês, quando for mandar as fotos, já manda as fotos de todas as semanas juntas. Semana 1, 2, 3, 4, manda tudo junto. Já manda de uma vez, que assim vai ficar mais fácil. Para me arquivar, que já tá. Eu pensei que a memória ia aguentar, mas a memória já está estourando já. Então, pessoal, vocês estão dispensados então dessa aula. Muito obrigado pela presença. Até a próxima aula, viu? Próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Tchau, professor. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Ai, meus aluninhos. Foram embora. Então, vamos parar aqui.